Olá a todos, vamos aqui para o nosso terceiro vídeo hoje. Esse vídeo de hoje, o tema é o que eu preciso saber antes de comprar um kit chalé. O que o cliente precisa saber, né? Primeira das situações é as condições do terreno. O que eu preciso saber do terreno, né? O que a gente olha antes? O terreno é plano ou se ele é em desnível, tá? Por que essa pergunta? Porque assim a gente vai conseguir orientar da melhor forma o cliente. Os modelos nossos de catálogo hoje, eles são considerando kits para terreno plano, onde a gente já imagina que o cliente vai fazer uma laje e vai construir o kit em cima dessa laje. Só que se o cliente tem um terreno em declive, a gente já passa a orientação para o cliente que tem que ser executado o kit, né? Tem que ser adquirido um kit considerando para a plataforma de pilotis, para a fundação de pilotis, onde vai toda essa plataforma de madeira que você está vendo aqui do lado esquerdo, né? Olha só, pode ver que a diferença de uma laje, né, convencional para o pilotis, ó, ela tem as características dos pilares isolados, onde toda a parte da plataforma de madeira é feita, toda a plataforma da cabana é feita de madeira, né? Tem as vigas principais, depois vem os barrotes, painel estrutural e depois o assoalho. Esse painel estrutural ele tem dupla função, né? Uma que ela fica de auxílio para quem está executando a obra, para conseguir andar ali em cima dessa plataforma e fazer as instalações das paredes, cobertura e tudo mais. E também serve de reforço para o assoalho, tá? Qual que é as vantagens e desvantagens desses dois modelos de fundação, né? A laje convencional, ela tem uma grande vantagem já pelo seu custo, né? O custo ele é reduzido comparado à fundação de pilotis, ele fica mais econômico, né? Facilidade na execução, porque para fazer uma laje dessa a gente faz só o gabarito de tábuas ao redor, né? E daí já faz as passagens concretas, não precisa fazer furos separados no solo, ou colocar caixaria separada, ou tubo de papelão, normalmente utilizado, né? Ou anilhas de concreto. O radieiro ele se torna mais vantajoso, mais rápido a execução, né? E qual a dificuldade, né, de usar essa fundação em radieiro comparado ao pilotis é que ela não se adapta em terrenos em declive, né? A não ser que tu faça pilares e viga baldrame, que também já encarece o valor da fundação. Às vezes fica economicamente inviável. As desvantagens dela é a questão de manutenção, né? Se tiver que fazer manutenção algum dia, alguma das tubulações, vai ter que quebrar a laje, o piso, né, para chegar na tubulação e conseguir fazer a manutenção. E do pilotis, né? Qual que é as vantagens e as desvantagens dele? A vantagem dele é a proteção contra umidade, né? Porque essa plataforma fica elevada do solo. Ela se adapta facilmente a qualquer tipo de terreno, né? Pode ser plano, pode ser em desnível. A gente consegue executar aqui tranquilamente. A ventilação natural que a gente tem debaixo dessa plataforma, né? Ali circula o ar, então toda essa estrutura está sempre muito bem ventilada, arejada, né? E facilita muito a questão de manutenção de hidráulica ou esgoto ou qualquer outro tipo de manutenção que a gente precisa ter acesso às instalações, né? A desvantagem, né? A desvantagem é o custo dela, que ela se torna mais cara para executar, né? Independente se tu vai fazer com plataforma de madeira ou tu vai fazer com viga, baldrame e pilar, ela se torna um custo mais elevado comparado a uma laje radier, né? E uma das situações é o isolamento, né? Ela não tem tanto isolamento térmico quando a gente trabalha no pilotis, porque tem bastante ventilação embaixo, então ela pode passar um pouco mais da temperatura externa para dentro da cabana, tá? Outra situação, o que eu preciso saber, né? Isso aí você tem que avisar, o cliente tem que avisar que a gente dá com a cabana sempre essa informação do terreno que a gente já vai orientar o cliente. Se o terreno é plano, tá tudo ok, né? Se o terreno é em desnível, a gente já vai orientar a técnica de pilotis para fazer a construção da cabana dele, tá? Outro ponto importante, como é que eu acesso ao terreno? O caminhão chega perto da obra? Chega perto onde é que vai ser executada essa obra? Por que essa informação é importante?
Porque o cliente ele tem que se preparar no dia que for a entrega do kit, se o caminhão não chega perto da obra, no dia da entrega do kit ele tem que se preparar para uma equipe para baldear essa carga. Né? A gente já tem histórico de clientes que construíram em lugares mais remotos, onde o caminhão chegou até certo ponto. Naquele ponto foi descarregado em partes a carga para outro caminhão menor, ou uma caminhonete, e dessa caminhonete foi baldeado até o local da obra. Então isso é uma informação importante que a gente precisa saber, que a gente já vai passar essa orientação para o cliente também. Se o caminhão chega ou não chega perto do local da obra. Outro ponto, tem ponto de energia na obra, né? Você já tem essa instalação para começar a execução, para a construção da cabana, né? E o que eu faço se eu não tenho esse ponto de energia? Se você não tem o ponto de energia no local da obra, a gente orienta sempre já o uso do gerador. O gerador a combustão, né? Que você abastece ele, liga para tocar os equipamentos, tipo compressoras, betoneira, esses itens aí necessários para a construção. Muitos dos nossos parceiros de mão de obra hoje já usam todas as ferramentas a bateria, então quase nem usa o gerador, usa no início da obra ou lá no final, né? Mas é uma solução que a gente tem para quando não tem ponto de energia lá na obra. Outra situação, ponto de água. Possui um ponto de água para começar a obra? Se não possui, o que eu faço? Como a gente trabalha com a construção a seco, a gente usa água na construção em duas etapas da obra, tá? A primeira delas, quando a gente vai fazer a fundação, que a gente precisa da água para fazer o concreto, e a segunda situação que a gente precisa da água é quando vai instalar os acabamentos do revestimento cerâmico, por exemplo. Ali também precisa da água para fazer a mistura da argamassa, né? A argamassa de assentamento, o rejunte e tudo mais, tá? Então, a água, nesse caso, se não tem esse ponto de água, o que dá para fazer para construir a cabana, né? Para não precisar puxar água e tudo mais? Tem a possibilidade de pegar uma caixa da água, encher essa caixa da água, baldeando essa água lá para cima, né? Com galões menores, deixa essa caixa d'água cheia e essa caixa d'água vai ser usada aí para fazer a laje, tá? Se ainda não tem toda a estrutura de mangueira e tudo mais para ter esse acesso de água aí, tá bom? Esse ponto de água. Outra situação, o cliente tem o terreno, quer comprar o chalé, quer comprar a cabana, o kit, né? Só que ele queria saber qual que fica o melhor local para colocar essa cabana. A gente aqui da Ecocabanas, no nosso setor de arquitetura, a gente consegue montar o Master Plan, que é esse estudo aqui na lateral esquerda que a gente consegue ver, ó, por exemplo. Aqui é um exemplo que a gente tem, que é o que? O terreno. O cliente veio aqui com o terreno dele, apresentou para nós o levantamento topográfico, a gente fez o atendimento, escolheu o modelo desejado dele, que era essa cabana aqui, a Shangri-La. Então, ele passou esse levantamento topográfico com as curvas de nível. Aí depois a gente trouxe para dentro da Ecocabanas, no setor de arquitetura, onde a gente locou aqui 4 unidades da Ecocabana Shangri-La. Pode ver que elas estão locadas número 1, 2, 3 e 4 aqui, nesse lateral esquerdo aqui. E essa daqui é a primeira cabana, essa aqui, ó. Então, a gente já fez a locação para o cliente, apresentou esse projeto para ele, apresentou a solução que daria para aproveitar melhor o terreno, junto com um dos nossos modelos, né? A gente alocou no terreno dele, ele aprovou, tudo certo. A primeira cabana já está sendo executada aqui na parte da frente do lago, tá? Então, esse serviço aí, muitos não sabem, mas a gente faz aqui na Ecocabanas também, dá esse suporte para o cliente para ajudar ele a aproveitar da melhor forma o terreno que ele tem, ok? Outra situação, documentação e licenciamento. Como é que funciona isso? Quando você adquire um kit Ecocabanas e você vai para dar a entrada dele na prefeitura, para fazer a aprovação, deixar tudo ok, a Ecocabanas envia o projeto arquitetônico junto para o cliente, tá? Envia esse projeto arquitetônico em DWG ou em PDF. E aí o que precisa ser feito?
O cliente vai, né, na sua cidade, ali na sua região, vai encontrar algum arquiteto, algum engenheiro ali da região mesmo, né, para fazer o serviço, para dar essa entrada na prefeitura, essa parte documental na prefeitura. A gente vai fornecer os projetos, porém, quem faz essa entrada na prefeitura é o arquiteto contratado pelo cliente, que vai lá na prefeitura e faz toda a parte documental, tá? Então, a Ecocabanas não faz esse trâmite interno de prefeitura, tá ok? Outra situação importante para a gente saber, né? Onde é que tu vai alocar essa cabana, né? Sempre respeitar as áreas de APP, é sempre importante respeitar isso. A área de APP, o que que é? É aquelas distâncias mínimas que a legislação pede para você construir nas margens de um riacho, de um rio, né? Ou de uma nascente, né? Então, sempre tomar cuidado com isso aqui, seguir essa regra, essa lei, tá? Para não ter problema no futuro, tá ok? E qual é os custos que eu vou ter além do kit Ecocabanas? Deixa eu passar aqui pro ladinho. Aqui eu peguei um exemplo para mostrar para vocês do modelo de Ecocabana Aruanã, tá? Esse é o modelo de lançamento nosso. E o cliente muitas vezes pergunta, tá, e o que mais eu vou ter de custos aí para ter essa cabana pronta? Aqui eu fiz uma tabela com valores aproximados, muitos valores aqui tem margem de segurança, tá? Então, qual que é os valores que a gente tem aqui? O primeiro deles é o kit Ecocabanas, tá? Esse aqui é o valor do kit. Aqui a gente tem o valor da mão de obra, R$ 22.500, o material de fundação que você vai precisar comprar para fazer essa fundação, aqui é aproximadamente 4.300. O revestimento cerâmico, tanto da parte interna quanto a do banheiro, tá? 3.400. Acessórios do banheiro, o que está contemplando aqui? A bancada ali da parte do banheiro, uma pia, uma torneira e propriamente o vaso sanitário, tá? Então a gente considerou um valor de 1.350. Os vidros, quanto é que eu vou gastar de vidros para construir para fechar essa cabana com os vidros na frente conforme o projeto? Aproximadamente R$ 12.000, tá? Outras situações, banheira e aquecedor de passagem, R$ 8.000. A gente considerou uma banheira e um aquecedor de passagem lá para o misturador de água quente e água fria, né? Mobiliário completo, aqui está considerado cama, eletrodomésticos, né? Um frigobar ali para você ter, está considerado a parte de enxoval, né? Toda essa parte para você ter a cabana habitável. Outras situações, fossa séptica e materiais, fossa e filtro. Fossa e filtro aqui um valor aproximado de R$ 4.500 para você instalar na fase final da cabana, né? A parte externa. E o paisagismo, né? Isso aqui eu coloquei um valor agregado que normalmente tem que ter, né? Um paisagismo ali, considerei um valor de R$ 4.000 para fazer um paisagismo bem legal para dar um charme na cabana. Isso tudo totaliza num valor de R$ 132.893,38 para você ter uma cabana como esta pronta, tá? Claro, tem clientes que gastam muito mais que isso, né? Isso tudo vai depender do que você vai colocar de material dentro da cabana, qual é a marca dos eletrodomésticos e tudo mais, né? Isso vai do gosto de cada um, tá? E esse valor a gente acha às vezes que ele é alto, mas esse valor aqui, quando a gente trabalha com locação de temporada, a gente consegue ter esse retorno aqui em até 14 meses, tá? Muito menos que isso, às vezes, dependendo da gestão que a pessoa fazer nesse tempo aí de locação de temporada, tá? Mão de obra e montagem, tá? Quem que vai montar, né? A pessoa ela tem que ter estabelecido, né? Se ela vai contratar uma mão de obra parceira, se ela já tem um pedreiro ali na região, se já tem um carpinteiro de conhecido, de confiança, ou se propriamente ela vai montar, né? Se dependendo do modelo aí, a gente já tem clientes aí que montaram sozinho com as noções básicas de obra que eles têm, né? Isso vai depender do teu nível de conhecimento, né? E tudo mais. Se caso não tenha mão de obra, né? A gente consegue indicar um de nossos parceiros a nível Brasil,
Isso aí tudo a gente pede essas informações também para o cliente, já para orientar da melhor forma. E também, né, se o cliente for construir sozinho ou com a mão de obra própria, a gente tem todo o suporte técnico, onde a gente dá assessoria do início ao fim da construção. E a pergunta bem comum aqui para a gente é quais ferramentas que são necessárias para fazer a montagem. Eu indiquei algumas especiais aqui, mas claro, tem que ter nível, tem que ter prumo, lápis, martelo, né? Isso básico, mas essas aqui são as especiais que precisam ter, tá? Essa aqui é uma serra esquadria para fazer corte em 45 graus ou em ângulo, né? Porque no nosso kit, como a gente manda todo estrutural montado, isso tu não precisa cortar na obra. Mas os acabamentos, por exemplo, fechamento de parede, que às vezes tem lambril, que é cortado em grau, ali precisa de uma serra como esta, para conseguir fazer os recortes. Ou essa aqui. E aqui em cima que a gente tem, tá? Serra circular. Então, aqui também é usado muito para cortar rodapé, aqueles ângulos de 45 graus, né, para fazer os acabamentos e tudo mais. Outro maquinário importante aqui, essa serra aqui, ó, a serra mármore, né? Essa aqui é usada para cortar as placas cimentícias, para fazer algum ajuste ou outro na hora da instalação das paredes do banheiro. A gente tem aqui a serra circular de mão, para fazer os cortes também do painel USB ali para fazer ajustes quando está fazendo instalação no banheiro. E a mais importante é essa aqui, ó, chave de impacto. Essa aqui é muito importante ter porque todo estrutural das cabanas são parafusados. A gente trabalha com parafusos de alta performance, tá? São parafusos que vão de 10 centímetros até 26 centímetros. Então, né, são os parafusos desse tamanho que precisa ter torque para conseguir penetrar ali na madeira, tá? Então essas chaves de impacto aqui são necessárias para ter durante a montagem. Se caso o cliente, né, ou a mão de obra não tem esses maquinários aqui para realizar a montagem, não precisa sair comprando essas ferramentas aqui, tá? Essas ferramentas aqui hoje existem várias empresas que locam ela por diária, né? Então essa aqui, como a gente sabe que a gente vai usar lá no final da obra, essa aqui é uma que a gente pode ir lá, beleza, agora eu vou fazer a parte de fechamento das paredes e acabamentos, eu vou lá e alugo por 3, 4 dias, né? Então, aluga lá, paga uma taxa por diário e depois devolve elas, né? Essas outras aqui, mesma coisa, não precisa comprar elas para fazer a montagem. Se você não tem, vai fazer só a montagem da cabana mesmo, aluga, tá? Mesma coisa com a parafusadeira, todos esses maquinários aqui tu consegue alugar hoje. Porque são equipamentos que são caros para comprar, né? Uma parafusadeira top dessa aqui, tu vai pagar acima de R$ 1.500, né? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Passando aqui mais umas dicas, né? Indicando o cliente, o que ele precisa saber. Não só o cliente, mas para você que vai construir uma cabana. É sempre bom estar atento nesses detalhes aí que eu apresentei anteriormente, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até mais.